Olá pessoal, meu nome é Ronaldo, eu sou professor de Geografia e vou acompanhar vocês nesse estudo aí no curso preparatório da PM. Eu fiz uma divisão, deixa eu mostrar para vocês, da apostila que o conceitual me mandou. Eles me mandaram, eu fui grifando as partes mais importantes e hoje eu vou falar com vocês sobre essa nova ordem mundial. Vou falar com vocês sobre a ascensão dos Estados Unidos ao poder único. Eu vou comentar com vocês sobre a guerra ao terror. Nesse primeiro vídeo, é importante vocês entenderem a posição dos Estados Unidos nisso tudo, porque é a partir dessa posição dos Estados Unidos que vocês vão entender todos os acontecimentos da geopolítica atual. Tudo bem? Então vamos começar. A primeira parte que eu quero comentar com vocês, deixa eu colocar aqui. A primeira parte que eu quero comentar com vocês é sobre a nova ordem mundial. Antes de nós falarmos sobre a nova ordem mundial, é interessante vocês entenderem o que aconteceu antes dessa nova ordem mundial. A nova ordem mundial ela veio logo após o final da Guerra Fria. O mundo passou por 3 fases de muita expectativa, de muita dúvida do que aconteceria. Por exemplo, deixa eu apoiar isso aqui para poder ficar melhor para... Eu não estou ouvindo minha voz direito, mas vamos lá. O mundo passou por 3 fases de muitos conflitos. A primeira delas foi a Primeira Guerra Mundial, como o próprio nome já diz. A segunda é a Segunda Guerra Mundial. E assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, o que veio à tona foi uma disputa entre as duas potências que na época eram potências emergentes, Estados Unidos e União Soviética. Correto? Então, pessoal, quando a gente fala de nova ordem mundial, nós estamos falando justamente do fim da Guerra Fria. Tanto é verdade que o fim da Guerra Fria, ela se divide em 2 partes que nós vamos ver lá na apostila. Ela se divide na parte geopolítica, e na parte econômica, que é o que nós vamos falar. Também é importante vocês entenderem o que é uma geopolítica. Por que existe essa palavra? Por que não fala de geografia? Por que não fala de política? Por que fala geopolítica? Então, nesse primeiro tópico, está falando sobre as mudanças que aconteceram no mundo multipolar. O que são essas mudanças? E também sobre a economia desses países em globalização. Bom, deixa eu voltar lá na apostila para vocês poderem fazer o acompanhamento. Aqui. Bom, pessoal, o que é interessante vocês prestarem atenção nessa primeira parte? Se vocês quiserem ir pausando o vídeo para vocês poderem grifar, para vocês poderem anotar o que tem em cada marcação dessa que eu fiz, vocês fiquem à vontade. Como eu já fiz a introdução para vocês podem ver que a nova ordem ela se fez a partir do momento que acabou a Guerra Fria. Quando que acabou a Guerra Fria? A Guerra Fria ela acabou entre os anos de 1889 e 1990. A maioria de nós aí, né, nós já éramos nascidos. Então, o que significa essa nova ordem? Aí eu grifei para vocês, olha só, nova ordem mundial do campo político. Então vamos falar primeiro do político para depois falar do econômico. Aqui, pessoal, tem 4 bandeiras que mostram para vocês quais são os principais atores desse mundo globalizado, desse mundo de interação econômica entre eles. É importante vocês entenderem que aqui, nessa primeira, vocês estão vendo aqui, ó, com o mouse que eu estou passando, vocês estão vendo a bandeira da União Europeia. Por isso que eu não citei o nome da Alemanha, por exemplo, mas a Alemanha é o país líder da União Europeia. E junto, ou até na frente, com certeza na frente, Estados Unidos. A China hoje, nessa presente data que eu estou gravando o vídeo aqui, dia 9/4/2020, a China ela já está batendo na porta dos Estados Unidos há algum tempo. E o Japão, pessoal, no início da década de 90, ele era assim, considerado o país de maior desenvolvimento tecnológico até então, que poderia vir a competir com os Estados Unidos. Mas não foi o que aconteceu. Bom, vamos seguir.
Passando aqui. O que é essa nova ordem mundial, pessoal? Eu grifei aqui para vocês o seguinte. Como eu falei já há alguns segundos atrás, a queda do Muro de Berlim, ou seja, o fim, isso foi a queda do Muro de Berlim, pessoal, foi o marco do término dessa Guerra Fria. E a partir do momento que a Guerra Fria ela chega ao fim, os Estados Unidos aparecem como soberano. Porque o que aconteceu, que eu estava falando com vocês? Até 1945, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E a partir do término da Segunda Guerra Mundial, quem eram os líderes? Estados Unidos, com a parte oeste capitalista do nosso planeta, e a União Soviética, liderada pela Rússia, no leste do nosso planeta. Só que, a partir do início dos anos 90, quando a União Soviética ela decreta essa falência, ela se declara perdedora nessa Guerra Fria, porque não houve um combate direto, por isso Guerra Fria só foi uma disputa ideológica, foi uma disputa de desenvolvimento armamentista, uma disputa de corrida espacial, a União Soviética veio a perder. Quando isso acontece, os Estados Unidos aparecem como soberano, como vocês podem observar aqui. Essa soberania, pessoal, ela se deu num período em que os Estados Unidos precisava de um novo inimigo. Porque se vocês pararem para pensar, qual era o interesse dos Estados Unidos em continuar se armando, em continuar investindo em tecnologia militar, em continuar investindo em tecnologias que a gente nem conhecia, como, por exemplo, hoje, a nanotecnologia, alguns filmes até de forma mais brincalhona, fazem filmes sobre isso. Por exemplo, aquele filme Força G mostra muito bem isso. Que o desenvolvimento de microchips, de nanochips, né, pessoal, colocados em animais para eles fazerem serviços secretos. Mas isso é só uma observação importante. Então, olha só, quando os Estados Unidos se tornam soberanos a partir da década de 90, a OTAN, que está aqui, OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada como uma proteção mútua para os países capitalistas. Só que o que acontece? Se você cria uma organização para poder proteger os países aliados contra um inimigo e agora não tem mais um inimigo, qual seria a função da OTAN? Vocês já pararam para se perguntar? Então, esse tratado, que se tornou o mais poderoso tratado militar do mundo, ele começa a ser questionado. E aí, pessoal, coisas começam a acontecer. Eu grifei aqui embaixo para vocês o seguinte: a partir do fim da ordem bipolar, essa nova ordem ela começa a acontecer. Ou seja, agora o mundo ele não era mais bipolar, o mundo ele era multipolar. Mas multipolar para quem? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a União Soviética era até então, até o final da década de 80 e início da década de 90, era a única potência a combater os ideais capitalistas estadunidenses, agora que a União Soviética veio a perder, se decretou a sua falência, por que essa ordem seria considerada multipolar? Para pensar. Existe algum país que poderia competir diretamente com os Estados Unidos? Naquela época que eu falo, a década de 90. Competir em militarismo, ou seja, desenvolvimento de tecnologias militares, economia, ter uma economia tão forte como a dos Estados Unidos, e desenvolvimentos tecnológicos. Não tinha. Então, na verdade, pessoal, esse ideal de multipolaridade, do mundo multipolar, isso é mentira. Tá? Isso foi uma coisa criada por eles, estadunidenses, só para dar a intenção, para poder mostrar para o resto dos países que por eles serem capitalistas, todos seriam muito próximos. Então, olha só, a expressão aqui, que eu marquei para vocês, de multipolaridade, ela aconteceu mesmo. Ela veio após o fim da Guerra Fria, liderado pelos Estados Unidos, que deu até essa nomeação, mas eu quero que vocês saibam que, na verdade, essa nomeação ela veio a cair. Todo mundo sabia que os Estados Unidos eram o país líder. Principalmente, pessoal,
pelo seu poderio econômico, nem mais falando do poderio militar. Por que não estou falando mais do poderio militar? Porque já na Guerra Fria, todo mundo sabia que naquele período, já durante aquele período, se houvesse um embate direto entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, o mundo viria a acabar. Não o mundo em si, fisicamente, estou falando da população. Porque o poderio militar bélico, só de armamentos nucleares que Estados Unidos e União Soviética tinham, era impressionante. Eu, quando vou falar com os meus alunos, eu uso um dado que o meu professor passou na faculdade, na época que eu fiz, faz bastante tempo. Ele dizia o seguinte: naquela época, se eles tivessem entrado num conflito nuclear direto entre eles teriam poder militar poder bélico, desculpa, para poder acabar com a população do mundo 3 vezes. Vocês estão entendendo o que é isso? É muita coisa. Então, essa questão da multipolaridade, ela é balela. Tudo bem até aí? Mas, o que começa a ser colocado a partir da final da década de 80? Que o poderio bélico ele não deveria ser levado em consideração. Que o principal critério agora para estabelecer essas superpotências, essas lideranças globais, é o poderio econômico. Foi onde os Estados Unidos começou não a decair, mas ele começou a tremer. A base começou a ficar um pouco mais fraca, porque os investimentos dos Estados Unidos voltados para o desenvolvimento militar, desenvolvimento bélico, era muito grande. Mas mesmo assim, pessoal, como vocês podem ver, os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia, eles lideraram durante muito tempo esse cenário internacional. Hoje, nós temos a China ajudando nesse cenário internacional. Só que a China está numa crescente, até porque a China está sendo levada em consideração agora, nesses últimos anos, a partir de 2015, 2012, 2015 para cá. Até então, ela não era levada em consideração, não era dada tanta importância por causa dos seus produtos, que nós considerávamos, por exemplo, quando você queria falar que um produto era ruim, você falava que o produto era Xing Ling, ou seja, vindo da China, e hoje nós sabemos que não tem mais isso. Por exemplo, uma das marcas que mais vende celular no planeta hoje é a Xiaomi. Ela chega a competir com o iPhone em qualidade e em venda, pessoal. Em 2019, agora que passou, a empresa Xiaomi ela conseguiu vender no mundo mais aparelhos celulares do que a própria Apple, para vocês terem uma ideia. Então, deixa eu voltar aqui na parte do slide. Então, vamos lá. Então, falei com vocês sobre essa questão da economia, eu vou falar com vocês depois sobre a globalização. Vamos dar sequência. O que começou a acontecer? Esse conflito norte-sul foi um novo conflito gerado por uma necessidade capitalista. Como vocês aprenderam na escola, pessoal, e eu também aprendi com a minha professora de geografia, o sistema capitalista ele necessita desse conflito. Não um conflito armamentista, mas um conflito às vezes, de interesse, uma disputa econômica entre países, porque o capitalismo ele prega isso. Uma dica para vocês muito importante é que vocês se lembrem sempre que o capitalismo ele necessita dessa competição. Tanto é verdade que lá no início, quando vocês estavam estudando história na escola, tem um rapaz, na época rapaz, né? Mas tinha um homem chamado Adam Smith, que ele era defensor, e ele que foi um dos precursores do capitalismo, graças a ele criou-se a ideia da lei da procura e da oferta. Então, a lei da procura e da oferta é o princípio básico do capitalismo. E aí, por isso, houve essa necessidade de criar um novo conflito, o conflito norte-sul. Só que vocês têm que entender que, se vocês se pararem para prestar atenção, e eu vou mostrar no mapa, esse conflito norte e sul, pessoal, ele não é muito correto, não. Preste atenção no que eu vou ler para vocês. Olha aí, ó, vocês estão vendo, ó. Nova ordem, vitória do capitalismo e da democracia. E os outros, que o modelo político e econômico estabelecido pelos Estados Unidos se tornaria dominante, a tal ponto que não haveria mais conflitos. Não haveriam mais conflitos, pessoal. O conflito que está sendo passado para vocês nesse slide é o conflito bélico, tá certo?
Então, deixa eu sair daqui para poder mostrar para vocês. Olha do que o slide está falando. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele está mostrando deixa eu tirar aqui a minha imagem. Está atrapalhando. Desculpa. Opa. Eu vou ser demitido, hein, gente? Não reclama disso não, por favor, hein? Continuando. Então, olha só. Aqui, na apostila de vocês, está mostrando justamente, essa parte aqui embaixo, está mostrando justamente o que o slide estava falando. Essa divisão norte e sul, pessoal, ela veio depois de uma primeira tentativa que os Estados Unidos fez para poder redividir o planeta novamente e criar novos conflitos econômicos. Tanto é verdade que esses conflitos que eu estou falando com vocês, o primeiro, ele foi criado ainda durante a Guerra Fria, onde o mundo foi dividido por um capitalista francês, um nome francês, eu não lembro o nome dele agora, mas até o final eu vou lembrar, que ele dividiu o mundo em países de primeiro mundo, segundo mundo e os países de terceiro mundo. Como vocês podem ver, os países de primeiro mundo eram os países capitalistas ricos, os países de segundo mundo, os países socialistas, ou seja, todos, independente do nível de desenvolvimento. E os países de terceiro mundo, pessoal, éramos nós. Os países de terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos, emergentes. O Brasil era um deles na década de 90. Ainda somos emergentes, né? Bom, essa divisão ela veio a cair a partir do momento em que os países socialistas, na sua grande maioria, veio a acabar. Porque com o final da Guerra Fria, quem seria o patrocinador dessa ideia? Não tinha mais, porque a União Soviética, liderada pela Rússia, não patrocinava mais nada. Então, criou-se, a partir daí, uma nova divisão. A divisão entre norte, desenvolvido, olha aqui, e os países do sul, subdesenvolvidos. Só que essa linha de desenvolvidos e subdesenvolvidos é essa linha azul aqui, ó, que vocês devem estar vendo. Essa linha mostra a divisão dos países do norte e os países do sul. Mas espera aí. Quando nós estudamos, os países do sul ficavam ao sul da linha do Equador. E os países do norte não ficavam ao norte da linha do Equador? Então, pessoal, por que gerou esse conflito? Gerou esse conflito porque os países que eles chamam de países do norte são os países mais desenvolvidos do planeta até então. E vocês podem parar para perceber que aqui na Oceania, que é um continente que está totalmente localizado no hemisfério sul, tem dois países considerados desenvolvidos: a Austrália e uma ilha bem pequenininha aqui, ó, chamada Nova Zelândia. E eles estão fazendo parte dessa divisão. Tanto é verdade que essa divisão foi tão falha, que ela veio a cair logo. Então, para a prova, se for perguntado alguma coisa assim, por que a divisão, a regionalização, melhor dizendo, norte-sul, ela definhou muito rápido? Ela veio a acabar, pessoal, justamente por esse critério errado. Porque não existem só países desenvolvidos no hemisfério norte, como também não existem só países subdesenvolvidos no hemisfério sul. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato, eu vou deixar meu contato com a Isadora para vocês poderem tirar alguma dúvida aí, tá bom? Então vamos continuar. Olha só, aqui embaixo, ó. O mapa com a divisão norte e sul era influenciada pelos centros de poder. Como eu falei com vocês, quem eram os centros? Estados Unidos, Canadá, os países do oeste europeu, como Inglaterra, como Itália na época, como a França, como a Alemanha principalmente. A Rússia nem tanto, porque ela ainda está se recuperando. Tanto é verdade que a Rússia, pessoal, ela ainda é considerada um país emergente, tanto que ela faz parte do BRICS. A China, que é mais desenvolvida do que a Rússia, está num bloco aqui dos países considerados do Sul. Então, essa divisão foi muito mal feita. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Lembrem que eu falei no início, que eu grifei aqui para vocês as partes mais importantes, para vocês poderem ganhar tempo.
Por isso que esses vídeos estão sendo curtos, vão ser curtos, e eu só estou falando sobre as partes mais importantes porque eu sei o que cai normalmente nesses vestibulares. Nesses vestibulares, não, desculpa. O que cai nesses concursos. Então, vamos lá. Como eu estava falando com vocês, vale lembrar que essa área de influência dos Estados Unidos, ela se estende, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó. Por que ela se estende? Vocês já pararam para pensar que os Estados Unidos, estou voltando aqui no mapa, os Estados Unidos têm mais influência do que além do seu território? Vocês já pararam para pensar como que vocês e eu sofremos essa influência? Não? Sim? Como? Como que nós sofremos? Ou não, nós não sofremos? É claro que nós sofremos. A nossa cultura brasileira, ela era uma cultura bem diferente do que nós temos hoje, principalmente em relação às vestimentas. Vocês podem parar para pensar que o tipo de roupa que nós utilizamos hoje, ela é totalmente influenciada por esses interesses estadunidenses. Se vocês pararem para pensar, a nossa calça jeans, ela é uma influência estadunidense. Os tênis que nós utilizamos é uma influência estadunidense, das suas empresas. Por quê? Porque foi passado para nós e para o resto do mundo que esse ideal de vida estadunidense era o correto, é o melhor. E nós, como bobos que somos, seguimos essa influência. Tanto é verdade que hoje todos nós usamos calça jeans, usamos tênis, esses tênis dessas marcas estadunidenses que todo mundo conhece. Então, tudo que é gerado, tudo que é criado lá, é repassado para o resto do mundo como a cultura que deve ser seguida. Beleza? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque essa extensão do poder dos Estados Unidos, pessoal, ela se dá fora do seu território também. Falei do Brasil, influência de compra, influência de consumismo. Mas também existe essa influência dos Estados Unidos em outros lugares do mundo em busca de matéria-prima para poder atender as necessidades das suas indústrias e de produção também. Por exemplo, no Oriente Médio. Alguém aí pode me falar um país do Oriente Médio que tem uma alta qualidade de vida, que tem um IDH bem elevado? Pensa aí. Pausa e pensa. Não, porque não tem, pessoal. Não tem um país de alto nível de desenvolvimento. O que tem são pessoas super poderosas, são sheiks com muito poder aquisitivo por causa do petróleo, e justamente por causa do petróleo, esse território ele é muito observado, ele sofre muita influência de todo o planeta, principalmente dos Estados Unidos, que está sempre em busca do quê? Da principal matéria-prima que ainda é o combustível das indústrias. Não o combustível de fazer ela funcionar, é o combustível de ser a matéria-prima da maior parte dos produtos que nós utilizamos no planeta, que é o petróleo. Então, qual é o interesse dos Estados Unidos e dos outros países do Oriente Médio? O petróleo. Tá bom? Então, por isso, pessoal, que o Oriente Médio ainda é um território de muitos conflitos. Ainda é um território onde os povos não se aceitam. Por quê? Porque os Estados Unidos, a Rússia como sua inimiga e outros países, como a França, por exemplo, e a China, são patrocinadoras desses conflitos. Pois é. Como que é assim patrocinadora desses conflitos? Esses países que eu falei com vocês, como Estados Unidos, China, França, Alemanha, atualmente são os maiores produtores de arma do mundo. Sério? E para onde que eles vão vender essas armas? Lá para o Nepal? Eles vão vender lá para os monges que ficam no alto, lá no Tibete? Não, eles vão vender para onde tem conflito. E esses conflitos, pessoal, por incrível que pareça, eles são direcionados. É por isso que eu posso afirmar para vocês que nunca esse conflito no Oriente Médio vai acabar. Por quê? Porque não é interessante para os Estados Unidos, não é interessante para a China, não é interessante para nenhum super país que nós temos. Por quê? Porque para esses países que eu acabei de citar para vocês, o mercado bélico é muito interessante. O filme do Homem de Ferro, a ideia inicial era justamente fazer uma crítica
para esses países, para esses produtores de armamento. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, gerando esse conflito no Oriente Médio, pessoal, os Estados Unidos acabam criando uma situação, vamos dizer assim, sem estrutura. Tanto é verdade que qualquer coisinha que aconteça no Oriente Médio é motivo de guerra, é motivo de disputa. E aí, o que aconteceu? Aproveitando esses ideais, os Estados Unidos, ele criou, ainda no governo de George W. Bush, ele criou o que nós chamamos, de guerra ao terror. Já ouviram falar o que é isso? Essa guerra ao terror, na verdade, ela foi uma denominação criada pelo Bush só para ter um motivo para poder retomar a tentativa de dominar o Oriente Médio, ou pelo menos alguns países do Oriente Médio, tá certo? E vocês já pararam para se perguntar, nessa nova ordem mundial, por que os países do Oriente Médio, por que essas populações do Oriente Médio têm tanta raiva dos Estados Unidos? Não? Eu vou contar para vocês bem rapidinho para servir como introdução para esse tópico da guerra ao terror. O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando toda a população ainda estava, toda a população europeia ainda estava muito debilitada, e ali no Oriente Médio também, os Estados Unidos, eles impuseram a formação do Estado de Israel num território que era chamado Palestina. E todos os países do Oriente Médio foram contrários a isso. Então, a grosso modo, para poder simplificar para vocês, foi isso. Tanto é verdade que a influência que os Estados Unidos tinham naqueles países, a população quis expulsá-los. Durante um tempo funcionou, mas com Israel se formando ali na Palestina, expandindo seu território, e sendo uma base militar dos Estados Unidos ali, ficou maravilhoso para os Estados Unidos poder fazer o que quiser. É claro que a observação mundial hoje faz com que essas ações aconteçam de forma mais amena. Tudo bem? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Guerra ao terror. Essa supremacia bélica dos Estados Unidos, pessoal, ela nunca foi questionada. Mas, como eu estava falando com vocês, por que começou a acontecer isso? Nós estamos conversando sobre conflitos, estamos conversando sobre esses confrontos, e os Estados Unidos, liderado por George W. Bush na época, ele tinha essa intenção de voltar ao Oriente Médio. Para quê? Para que ele pudesse dominar aquele território novamente, justamente o que o pai dele tentou fazer na Guerra do Golfo, né, e não conseguiu. E aí ele precisava de um motivo. Ele pensou, e doente da cabeça como aquele cara é, dizem as más línguas que esse ataque ao World Trade Center, que aconteceu em setembro de 2001, dia 11 de setembro, foi um ataque que o governo estadunidense já sabia que ia acontecer, no caso Bush. Eles deixaram acontecer para que eles tivessem uma resposta para o mundo do que era o novo inimigo. Vocês lembram lá no início do slide que eu falei com vocês que os Estados Unidos sempre precisou de um inimigo? Porque o capitalismo é isso, pessoal. O capitalismo, ele incentiva essa disputa, ele precisa desse inimigo para poder competir. Então, os Estados Unidos, liderado por Bush, acabou deixando isso acontecer. Tanto é verdade que, a partir do momento em que acontece o ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos, eles têm apoio mundial, eles têm apoio global contra a guerra ao terror. Ou seja, agora os Estados Unidos tinham um novo inimigo. Qual era esse inimigo, pessoal? E aí? Era o Afeganistão? Era o Paquistão? Não. Os inimigos dos Estados Unidos agora eram quem? Os terroristas. Mas vocês já pararam para pensar o que são terroristas? Por exemplo, o que é causar terror em alguém? Não é ficar colocando medo? Então, o que é ser terrorista? Para os Estados Unidos
e todos que acompanham os ideais estadunidenses, os terroristas foram os que fizeram isso. Para essa população que defende o Talibã, que defende a Al-Qaeda, que hoje defende o que vocês conhecem como o Estado Islâmico, os terroristas somos nós que apoiamos os Estados Unidos. Por quê? Quem causa o terror lá são os estadunidenses. Mas, pensando na prova, é importante que vocês entendam que essa guerra ao terror foi contra os terroristas islâmicos. Mas é importante vocês entenderem também, dica para vocês, é importante vocês entenderem que quando eu falo de terroristas islâmicos, ser da religião islâmica não significa você ser terrorista. Tudo bem? Então vamos lá. Qual foi o principal inimigo dos Estados Unidos na época? Marquei para vocês aqui também, ó. Osama Bin Laden. O Osama, né, que o pessoal brasileiro fez até música na época. Cadê Osama? Onde anda? Osama. Então, o Osama Bin Laden, na época, ele foi considerado o principal inimigo dos Estados Unidos. E foi graças a ele que os Estados Unidos teve apoio da ONU, teve apoio de todos os países para ir em busca, entre aspas, aí vocês vão entender por quê, em busca do Osama Bin Laden lá no Oriente Médio. Certo? Bom, por quê? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os Estados Unidos queriam invadir o Oriente Médio e conquistar novos territórios lá dentro para poder ter o quê? A extração do petróleo. Tá bom? Tanto é verdade que os Estados Unidos, quando invadem o Oriente Médio lá pelo Afeganistão, atrás do Bin Laden, ele não acha o Bin Laden. Aí me respondam, como que um país com o maior desenvolvimento tecnológico do mundo não encontra um homem dentro das cavernas lá das montanhas lá do Afeganistão que ele estava antes? Me falam, se eles têm tecnologia para poder ver a gente andando, tomando banho dentro da nossa casa, se eles quiserem. Ou seja, eles não quiseram fazer essa varredura mais completa. Tudo bem? Tanto é verdade que logo depois, sem explicar nada a ninguém, eles invadiram o Iraque. Atrás de quem? Do Saddam Hussein. Esse Saddam Hussein, pessoal, foi um dos principais inimigos do pai do Bush, que também era o George Bush, mas era o George Bush pai. Tanto é verdade que os Estados Unidos invadiu o Iraque, dominou o Iraque, tirou Saddam Hussein do poder alegando que ele era um ditador, ele foi levado para o tribunal de Iowa e foi julgado e foi morto por enforcamento. Pessoal, até aí tudo bem? Eu vou dar uma pausa aqui para nós continuarmos a falar sobre geopolítica, tá bom? Daqui a pouco estou de volta.